Com a gente agora, Catani, deputado estadual do Mato Grosso, cristão, pai, um homem honradíssimo que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Palmas para o Catani, por favor. Obrigado, obrigado. Boa noite, pessoal. É um grande prazer e uma honra nós estarmos aqui e aceitar também esse convite do Eduardo. Vamos ser bem rápido, porque eu acho que todo mundo está cansado. Eu estou até rouco já de tanto gritar do que aconteceu por aqui. Bom, vocês têm que me conhecer. Eu vim do Mato Grosso, lá realmente eu sou deputado, a população daquele estado me colocou como deputado, mas na verdade eu também não sou somente deputado. Antes de ser deputado, eu sou um pequeno sitiante, eu sou um assentado do INCRA, moro no 297, num assentamento chamado Pontal do Marape, em Nova Mutum. Vocês torceram o nariz quando eu falei que eu sou um assentado, né? Mas vocês estão corretos, porque o que a esquerda fez com a questão dos assentados realmente nos coloca numa situação difícil. Eu vou falar para vocês sobre a reforma agrária. E a reforma agrária ela não tem absolutamente nada a ver com o MST ou com a esquerda. Bom, esse aqui é a entrada do meu sítio, e eu coloquei uma placa no meu sítio com o sinal do MST e um sinal de proibido em cima dele, porque lá esse povo não entra, não mexe. Esse aqui em cima é um contrato de assentamento, que quando um assentado compra uma terra do INCRA, porque a terra é comprada, ele assina um contrato com o INCRA, e o INCRA tem um prazo de 10 anos para dar a ele a sua titulação. Mas, de fato, o que é a reforma agrária? Como que a reforma agrária nasceu? A reforma agrária, ela é um instrumento criado pelos militares, no tempo do regime militar, para desbravar todo o nosso país. O meu estado do Mato Grosso, o estado de Rondônia, o estado do Pará, entre muitos outros lugares, foram assentamentos feitos pelo regime militar, na década de 70, de 80. Quando eles faziam esses assentamentos, muitas pessoas que eram levadas ali ficaram muito ricas. O Mato Grosso, eu vou mostrar para vocês que o Mato Grosso foi desbravado por ela, e somente o INCRA é que pode fazer um assentamento. Somente o INCRA pode assentar uma pessoa. Essa pergunta aqui embaixo, quantas pessoas o MST já assentou? Alguém sabe dizer? Nenhuma. O MST nunca assentou ninguém. Ele não pode, ele não tem competência, ele não é um órgão que possa fazer um assentamento. O MST nunca assentou ninguém em lugar nenhum. Se existe um assentado, ele foi colocado através dessas regulamentações, que são as leis que criaram tanto o INCRA, que é o órgão do governo, como quando lançaram o Plano Nacional da Reforma Agrária do Brasil. Então, a reforma agrária, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na sua mente é que a reforma agrária ela só é feita de maneira estatal pelo INCRA e pelo governo federal. Alguém já viu falar dessa cidade, Lucas do Rio Verde? Eu falei para vocês que eu iria mostrar como que o Mato Grosso foi desbravado pela reforma agrária verdadeira e não a falsa. Esse pequeno acampamento aqui é a cidade de Lucas do Rio Verde. Fica no Mato Grosso, lá no meu estado, no centro do meu estado. E de lá, quando esses colonos chegaram aqui, desbravaram essas terras, era só um buraco no meio do cerrado. Mas dessa cidade de Lucas do Rio Verde, que era uma agrovila do INCRA, em um assentamento do INCRA, ela se tornou isso aqui. Essa hoje é a cidade de Lucas do Rio Verde, que era uma agrovila do INCRA, que era um assentamento feito pelo INCRA. E essa cidade de Lucas do Rio Verde hoje tem a maior planta frigorífica da BRF da América Latina. Realmente se tornou uma potência. Dessa cidade saíram os maiores produtores de soja do planeta Terra. O maior produtor de soja do planeta Terra surgiu exatamente em Lucas do Rio Verde. Agora, existem algumas falácias para tentar desconstruir o que é de fato aquela reforma agrária e instituir outra reforma agrária. Primeira coisa, a agricultura familiar produz 70% da sua alimentação. Vocês já ouviram falar disso? Isso é a maior mentira do mundo. Isso é mentira, pessoal. Essa imagem aqui é do pessoal do MST agora pagando de bom moço e tentando dizer que estão produzindo alimentação para poder dar para as pessoas carentes.
Eu quero falar para você o seguinte: se tem arroz aqui é da grande agricultura, não da pequena. Se tem feijão aqui é da grande agricultura. Se você fritou um ovo, a galinha comeu o milho da grande agricultura. E se você fritou, provavelmente fritou num óleo de soja. Então, a agricultura não tem divisão. A agricultura, ela é uma só. E esses camaradas não podem se apropriar disso. Mas existem leis que eles criaram justamente para isso. A lei da agricultura familiar, para fazer uma separação de classes. Veja, a esquerda, ela faz separação de classes em tudo que ela pode, porque é aquela velha máxima de dividir para conquistar. Ela divide homens e mulheres, homos e héteros, pretos e brancos, enfim. E na agricultura ela conseguiu fazer exatamente isso. Eles criaram uma lei, a Lei 11.326, de 24 de junho de 2006. Essa lei criou a agricultura familiar. E qual era o objetivo deles? Era justamente pregar essas mentiras. Dizer que você usa, de um lado, a pequena agricultura, que é a que produz a sua alimentação, que é mentira, e que ela salvaria o planeta. E do outro lado se coloca o grande agronegócio, como se o grande agronegócio fosse o vilão da história, fosse o envenenador do mundo e que está acabando com o planeta Terra. Outra mentira. Mas tudo isso tem um propósito e um método. E esse propósito e esse método, essa lei foi criada por esse cidadão aqui. Não sei quem ele é, mas é esse camarada aí. E isso é intencional. E o que vem a ser então o tal do MST? Para resumir a história, quando eu falei que eu era um assentado e disse que vocês ficaram meio assim, é de praxe. Por quê? Porque quando você escuta falar a palavra reforma agrária ou assentado, a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa vagabundagem aí. É um monte de vagabundos tacando fogo em pneu, fechando via pública e depredando as coisas alheias ou invadindo propriedade alheia. Eles não passam disso. O MST é única e exclusivamente um grupo terrorista, né? Mas como que eles atuam? Veja você. Eles invadem as propriedades privadas, eles depredam propriedades públicas. Essa é a ação deles. Eles querem desestabilizar o governo e pregar as suas falácias. Vamos em frente. Como que o MST chegou onde ele chegou? Por vários motivos. Primeiro, a inserção do movimento dentro do INCRA pelos governos de esquerda que estavam aí. Eu disse para vocês que somente o INCRA pode assentar uma pessoa, isso é um fato. Mas o MST conseguiu colocar uma estrutura dentro do próprio INCRA. E hoje eles mudaram totalmente a ideia de se fazer reforma agrária. Hoje eles perverteram a reforma agrária. E essa estrutura deles é composta da seguinte maneira: eles têm um sindicato municipal em cada cidade. Esses sindicatos estão filiados à FETAGRE. A FETAGRE, por sua vez, é filiada à CONTAG. Vamos lá. E a CONTAG pertence, obviamente, ao Foro de São Paulo. Não poderia ser diferente. O método é sempre o mesmo. Muito bem. Agora, por que aquele assentamento antigo dava certo e esse assentamento que eles estão fazendo agora, que foi feito durante 20 anos... Uma outra coisa, pessoal, não existe um assentamento recente. Todos os assentamentos que eu conheço, pelo menos, eles têm de 20 anos, ou beirando 20 anos de construção. Mas esse pessoal nunca, que criou esses assentamentos, nunca deu o direito de propriedade para essas pessoas. Eles criaram um contrato de concessão de uso. Eles criaram uma norma onde o assentado tem que pertencer ao CAD. O CAD é o cadastro único do governo federal. Quando você pertence ao CAD, você não pode ganhar mais do que R$14 mil por ano. Se nós vender um carrinho de mandioca, nós ganhamos mais do que isso. Então você está condenado a ser um miserável pelo resto da vida. Para você ser um assentado, você precisa ter pontos por membros de família, não é mais por você ser um agricultor. Eles foram mudando assim toda a estrutura da reforma agrária. Criaram um marco temporal de 2015 para que nenhum outro nenhum lote do INCRA possa ser regulamentado depois de 2015. E também deram preferência para os acampados. E o que são os acampados? Os acampados são aquelas pessoas que eles conseguem ludibriar para fazer um acampamento e depois incitar uma invasão para que o INCRA seja obrigado a comprar essa terra. Mas nós temos uma lei, que é a lei da reforma agrária, e ela diz que qualquer propriedade que estiver invadida não serve para fins de reforma agrária.
Isso está na lei. Então já começa tudo errado e é por isso que não dá certo. Muito bem. Agora, foi falado muito aqui sobre crianças, doutrinação e tudo mais. A melhor maneira de você dominar um homem é quando ele nasce. Uma criança, a sua mente é como um caderno que você compra numa livraria, não tem nada escrito nele, ou como um computador que você compra que não tem nem nada da memória. E ela vai aprendendo as coisas e se formando segundo a sua instrução. E o que esse pessoal faz? Eles ensinam as crianças desde cedo. No meu assentamento, foi criada uma escola chamada Escola do Campo, onde tem uma educação chamada Educação do Campo. Há 20 dias atrás, o IF de Santa Catarina formou professores para a educação do campo. Eu fiquei pasmado de ver um Instituto Federal formando pessoas para esse tipo de educação. Bom, é bem curtinho mesmo, é só para vocês verem o que eles fazem. Brilha no céu a estrelinha do Tchê. Nós somos Sem Terrinha do MST. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, basta você entrar no YouTube e digitar sobre os Sem Terrinhas. Eles pegam as crianças que estão em assentamento e doutrinam essas crianças desde cedo, logo na primeira infância, para que eles sejam os terroristas do futuro. O que é o resultado dessa doutrinação? Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aí. Foram 6 horas de terror. O dono da fazenda Cordilheira, um amigo dele, 5 seguranças, foram espancados por sem terra que invadiram a área há 4 dias. Bateram como? Com pedra, pau e foice. A senhora bateu também? Bati. O que a senhora fez? Eu dei um chute na cara dele. Depois da surra, todos ficaram presos, amarrados uns aos outros em árvores e carroças dentro da própria fazenda. A sessão de tortura só terminou com a chegada de oficiais da PM que negociaram a libertação dos reféns. Que eu estava amarrado numa carroça assim, veio um de trás e bateu. Não sei se foi criança, mulher, que eu não pude ver. E bateram antes aqui, bateram na minha perna. Muito bem. Eu visitei esse senhor aí. Isso é o resultado do que essas pessoas vão fazer quando crescerem. Elas estão sendo educadas para isso. Aquelas crianças simples, puras que estavam ali, estão sendo educadas para fazer esse tipo de ação. Eles não têm dó nenhum de fazer isso com alguém. Aquele fatídico ato de invasão, de violência, de vilipêndio da sua família e da sua propriedade aconteceu exatamente nesse lugar. Esse é o seu Mário agora, com 95 anos. Diz que foi uma mulher que me bateu na cabeça, uma pedra, não sei o que foi, porque aí eu me lembro que quando cruzei o assalto, me bateram, caiu dentro da dura e a botina. Eu disse, deixa eu pegar a botina. Não, você não vai precisar mais dessa botina. Invadiu o que é meu, sem dever nada, sem ter. É a mesma coisa que eu invadir sua casa, tirar a sua casa, porque fulano está morando lá embaixo da ponte, eu vou tirar o senhor. Não, não pode. Quando eu vi aqui as pessoas falar sobre a Venezuela e o que é a Venezuela e como que ela está, eu digo para vocês que um assentamento rural ele é praticamente a mesma coisa. Agora, eles fizeram também um abril vermelho, não sei se vocês já viram falar. Eles criaram uma comemoração em cima desse ato, o massacre dos Carajás. Quarta-feira à tarde, Eldorado dos Carajás. 2 horas de conflito que deixaram imagens de violência e desespero. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da Polícia Militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Os sem terra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. Invasores baleados caem, mortos e feridos. Os policiais recuam e se escondem atrás de um caminhão. Os sem-terra se arrastam pelo chão. Um dos sem-terra feridos pega um revólver e tenta reagir.
mas é impedido por outros. A mãe dele mostra a perna furada à bala. A polícia volta a atacar. Um dos invasores atira. Os sem-terra se refugiam num barraco. Não é de hoje que a Rede Globo tenta acabar com os policiais e preservar o bandido. Não é de hoje, isso é desde sempre. Eles têm essa metodologia muito implantada. E não somente a Rede Globo, mas também a nossa justiça. Eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o Coronel Pantoja. O Coronel Pantoja morreu agora, há pouco tempo, de Covid. Porém, o Coronel Pantoja, o Derrite, o Coronel Pantoja foi condenado a 228 anos. Os senhores viram o vídeo, eles se defenderam. Os caras foram para cima deles com pau, com foice, com facão, com tudo que tinha direito, com arma. E eles se defenderam para não morrer. E foi condenado a 228 anos de prisão e morreu de Covid, ainda cumprindo a sua pena. O Major José Maria também foi condenado a 158 de prisão, anos de prisão. E cumpre agora a prisão domiciliar. Ontem eu estava falando com um rapaz que estava aqui, que é da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, um sem-terra matou um policial militar com um golpe de foice. E outro policial militar matou também um invasor de terra. O policial militar perdeu todo o seu direito, foi para a cadeia, estava preso e se suicidou dentro da cadeia. Essa é a verdade que está por trás daquela doutrinação que a gente vê das crianças nos assentamentos. O Brasil Verde e Amarelo, que vocês viram na tela aí, é um contraponto de um governo que quer fazer o que é correto, que quer fazer a verdadeira reforma agrária. Agora nós temos uma campanha do MST contra essa maneira correta de se fazer reforma agrária, de se dar o título de propriedade para as pessoas. O MST, nas suas páginas sociais, briga constantemente contra nós para que nós não tenhamos o nosso título de propriedade. Eu quero dizer para vocês que eu estou no meu assentamento há 23 anos. Quando eu cheguei lá, eu tinha 27 anos de idade e hoje eu tenho 50 anos. Se eu e minha esposa, que está ali, viermos a falecer num acidente, nós não temos nada. Tudo que nós fizemos na nossa vida não tem nada, porque nós não temos título de propriedade. Não serve para herança para nossos filhos, não serve para nada. Tá? E porque não cumpriram aquele contrato que eu mostrei para vocês no começo. E esse pessoal do MST faz uma campanha ferrenha contra a nossa titulação. Eu quero mostrar mais um videozinho aqui de uma moça. O nome dessa menina é Rosa Amorim. Ela é militante do MST. Coloca esse vídeo para rodar para nós, por favor, irmão. Até a reforma agrária de Bolsonaro é falsa. O que Bolsonaro está fazendo é dar o título de propriedade de terra a quem já tinha terra, a quem já tinha sido assentado da reforma agrária. E sabe por que nós do MST somos contra a entrega de títulos? Porque isso não resolve a vida de ninguém, não cria escola, não resolve estrada, não melhora a produção. Você já pensou você ter uma casa, ou uma terra, ou a sua propriedade e não ter o título dela? Você tem essa terra? Você tem essa casa? Você tem isso? Não. E o título de propriedade resolve sua situação ou não resolve a situação? O título de propriedade vai te dar toda a garantia que aquele imóvel é seu e vai resolver sim sua situação. Ele vai fazer com que você seja de fato um produtor rural e não mais uma vítima desse tipo de povo. Os títulos de terra, que é o tão sonhado título de propriedade dos assentados. Vocês acham que um assentado quer o seu título de terra? Com toda sinceridade. Lógico que quer. E ele precisa ter. Agora vejam o que falou o senhor Roberto Requião sobre os nossos títulos de terra. Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida. Pois é. Esse é o tipo de gente que deixou cativo milhões de pessoas no nosso país. No meu estado do Mato Grosso, nós temos 650 assentamentos com 100 mil pessoas nessa situação sem seus títulos de propriedade. Em todo o país são milhões. Agora, o que está acontecendo nesse governo?
vai ser titulado sim, porque agora não é mais a quadrilha que está no poder, mas sim um governo justo que quer realmente titular as pessoas. E nós temos essa esperança. O Bolsonaro fez inclusive uma medida provisória 910, não sei se vocês lembram, e o Rodrigo Maia deixou ela caducar, né? Agora vejam, desde 2019, o governo federal já emitiu 354 mil títulos em todo o país. 354 mil famílias estão libertas. Mas lembre-se, não estão libertas da mão do MST, porque o MST nunca assentou ninguém. Não se esqueça disso. Não existe assentado do MST, tá? Estão libertos do comunismo que os aprisionava por quase 30 anos. Para finalizar, eu ia falar que tinha mais 32 videozinhos, mas é só mais esse. Roda aí para nós mais esse videozinho, meu irmão. Vocês vão ver a alegria. Bom dia, presidente. Jair Messias Bolsonaro. Sou Belchior Pereira da Silva, moro aqui no sítio Montes Belos, Santa Maria das Barreiras, Pará. Olha, presidente, acabei de receber meu documento. De primeiro a gente corria atrás do INCRA. Hoje o INCRA vem até nós, com o seu governo. Estou aqui há 42 anos. O senhor nos trouxe dignidade, possibilidade da gente viver melhor, acessar o banco e contribuir com o nosso país. Sou um produtor rural, quero contribuir com a minha pátria, alimentar o nosso povo e viver feliz aqui por toda a minha vida, passar de pai para filho, de filho para neto. Abraço, muito obrigado. Legal. Olha, eu não vejo a hora de pegar o meu título de propriedade. E a única esperança que eu tenho de poder realizar esse sonho com a minha família é nós continuarmos com um governo que queira fazer isso pelas pessoas, que queira de fato dar dignidade para as pessoas. Nós estamos vivendo um ano que é um ano de decisão das nossas vidas, pelo menos para mim. Decide a minha vida, a vida dos meus filhos, se eles vão poder usufruir daquilo que eu construí durante toda a minha vida. Eu quero que vocês me ajudem a espalhar essa mensagem. Não deixem que as pessoas pensem que o agro está dividido, ou que o agro é diferente da cidade. Tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você usa, vem do agro. E é pop, é tudo. E não aceitem mais que alguém diga que um assentado é assentado do MST. Isso não existe. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado.